florido, a chuva desta manhã. Vai-se a primavera. O trabalho são 18 anos de Haikai e está completando 15 de Avoa e 23 de Luciana na dança. Então, foi tudo meio junto. Eu chego ao corpo para a criação de Haikai, vindo das referências norte-americanas e das escolas holandesas e belgas, que foram as escolas que disseminaram a dança contemporânea, que criaram um jeito de pensar o corpo em meados do século XX, década de 60 para cá. A maneira que eu encontrei de dançar o Haikai é a partir de abrir um campo no meu corpo, abrir para a escuta. O Haikai não deixa de ser uma restrição coreográfica das palavras, para que a gente consiga chegar nesse alargamento perceptivo. É como quando afunila a água num tubo e, portanto, ela ganha mais pressão, força. Fim de primavera. Choram os pássaros, lacrimejam os peixes. Dá para ver? É legal fazer um ping no vídeo da Lu, porque daí ela fica na tela inteira. Frase que eu acho que é importante dirigir o nosso trabalho sempre com a fotografia é de que a câmera não está mais na frente do olho ou na nossa mão olhando para a gente. A câmera tem que estar atrás da cabeça. Né? Quando você está vendo uma imagem, você tem que ter um certo distanciamento e passar em algum nível por alguma reflexão para ver o que você acha que você está vendo, se ela está lá. E aí a gente vai, junto com essa respiração mais intuitiva, mas ao mesmo tempo atenta, né? A gente está observando a respiração, a gente vai usar o apoio das mãos nos joelhos para mobilizar a coluna. Então, a gente pode puxar e empurrar a partir do joelho, então, provocar movimentos de rotação, movimentos de inclinação. Percebe essa comunicação da sua mão com as suas costelas e com a cabeça. E a cabeça vai se entregando a possibilidade de pesar. Pega o punho para a mão ficar só aqui caída, né? Sente o alinhamento da mão. Percebe o prolongamento dos dedos e vai transitando, ó, sentindo o peso dos teus ossos, ó, sentindo o peso do teu corpo, né? Ó. Eu acho que fica muito essa relação assim do que eu tô enxergando e do que vocês enxergam de mim, ou depois, né, do que eu enxergo dos outros fazendo e imaginar, porque o que a gente enxerga na tela é o outro lado da casa da pessoa, digamos assim, né? Então eu acho que essa coisa de olhar um lado e outro, assim, as perspectivas é muito legal. Imaginar o que o olho do outro está olhando pelo quadradinho e o que eu enxergo, o que ele me mostra. Eu estava dançando, eu queria passar eu tinha uma intenção, mostrar alguma parte do corpo, mostrar uma parte da casa, tal, mas eu ficava pensando, será que eu estou conseguindo mostrar isso do jeito que a câmera foi posta, por exemplo? Eu tenho que empurrar mais, enfim, aí ia ganhando com o movimento, né? Essa tentativa. Então vou me aproximar, que daí eu tenho certeza que estão vendo. Agora eu vou colocar o cotovelo ali mais próximo. Daí vão ver meu cotovelo, porque às vezes eu estava com foco no cotovelo, mas estava muito longe. Eu falei, ninguém está vendo isso. Tudo isso vinha
junto com o movimento. Quando se descobriu o close, se criou o cinema. Quer dizer, os irmãos Lumière criaram a máquina, mas a linguagem cinematográfica começou quando se começou a usar o close dentro do cinema. O primeiro plano, que no caso é o close, tira a observação do nível naturalista e inclui a intenção do diretor. Gente, eu acho que agora eu finalmente entendi o close. Que ele é diferente do zoom. Conforme eu afasto, né, na minha imagem, não que vocês estão vendo, mas para mim, ela vai focando e fechando assim. Eu achei isso incrível. Eu amei. Quando eu fiz eu entendi essa profundidade. Porque o close estava muito no chegar mais perto. Mas eu vi que talvez não. Nem sempre é o meu olhar mais perto. Mas o meu olhar distante e só o equipamento indo, eu consigo ter mais a perspectiva do que está chegando. Mas, nossa, eu curti demais. Eu vou dar para os meus alunos, eu vou dar para as minhas crianças. Eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Ai, que bom, que bom. Né, na fala da Gabriele anterior e de outras pessoas, assim, tipo, nessa investigação artística, a gente se aprofunda em teorias e na prática, e vai se aprofundando e vai se lapidando mesmo. Mas na hora que a gente vai transpor isso para o público, como que a gente faz essa mediação de diálogo, né? O que a gente quer comunicar? Porque senão a gente acaba fazendo uma arte, às vezes que sacia, como foi dito aqui no nosso diálogo, sacia o nosso ego. E por mais que às vezes a gente fala, nossa, eu abandonei o meu ego, mas eu estou fazendo uma coisa que é deliciosa para mim, e que eu não estou comunicando com o público. Mas dentro da nossa realidade brasileira, a qual nós estamos vivendo, em que todo o contato da mídia televisiva e midiática de celular, das redes sociais, é forma e representação todo momento. O que é apresentado para a gente como arte? Forma e representação, que a gente tem que fazer um trabalho artístico que comunica, né? E a gente entender quem é esse público que a gente está comunicando, né? Está dialogando. Então, muitas vezes eu botava a mão aqui para... Aí ela falou para ter foco, porque às vezes era muito difícil saber para onde olhar. Né? Você nasceu numa tribo, eu era a 8ª de 9, então tinha horas que eu ficava tão perdida que eu começava... Eu sentia necessidade de... Então, eu olhava muito assim... Às vezes, sabe? Era como isso me aterrava. E eu acho que era isso, a criança buscando um lugar, essa vontade de ver alguma coisa quando está muito confuso. O corpo ele vai dar conta de algo, de uma parte, mas se a gente quer entrar em uma experiência, talvez, se a gente está numa dança que ela é introspectiva, o vídeo tem que ser muito perto, é o close, para encontrar subjetividade. Pode ser ou não, pode ser que seja uma... E aí você precisa entender essas relações para você poder construir essas composições
que sejam capazes de trazer um aspecto que é relacional mesmo. Tá? Parei, Tamara. Escrevo e cancelo. Reescrevo e cancelo. E eis que desabrocha uma papoula. A gente está conversando, eu aqui nesse ângulo, aqui, falando com vocês, né? Ou de repente está só falando sobre o vazio e tudo que está atrás é o que é, não só tem o fundo, né? Então, quando a gente olha para... Tem uma conversa entre as árvores, não sei se já viram um documentário sobre isso, do espaço vazio entre as árvores, que tem uma sinergia absurda, que tem uma relação entre elas que é uma coisa conversada entre elas. E que, quando você olha para cima em determinado período do ano, elas estão harmoniosamente ligadas pelo vazio entre elas, da copa delas. Então, enfim, eu acho que a gente apostar também nos silêncios, nos vazios, de não ter receio de mostrar só uma parte do corpo em relação a outras coisas, de entender que estar muito próximo nos coloca em contato com o estado de espírito. E quando dá o distanciamento, a gente tem um panorama do que está acontecendo com ela. Então, acho que são esses aspectos para a gente ir burilando, e que também não é diferente do treinamento corporal. Pode ver, a gente parte da sensação interna e vai abrindo, ou parte de fora e vai entrando, para depois a gente conseguir transitar e perceber o todo. Assim, você construir um movimento a partir de uma imagem, eu acho que traz realmente uma concretude ao seu movimento, traz uma razão, né? É mais do que você ficar simplesmente na dança do movimento pelo movimento. Para mim, até agora, quando você falou na última aula, não use verbos, eu não consigo. É uma coisa assim, meu Deus do céu, o tempo todo eu tô... Então, aqui, talvez, foi um estado de ser, um advérbio, em vez de um verbo. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu faço as perguntas, por quê, aonde, como,
sabe assim, o movimentar com verbo, um ponto de exclamação. Quando eu comecei, eu estava dentro de casa, tá frio aqui no Rio Grande do Sul, e tava olhando o sol no terraço, o sol chegando, as roupas estão aqui estendidas, não sei o quê. E eu lá com frio, né? E aí, como eu peguei um objeto que é uma folha de jiboia, né? Então ela é uma trepadeira, né? Então ela meio que se molda aos espaços, assim. Aí eu, vou me sentar na cadeira e vou fazer as coisas na cadeira, porque tá frio no chão, eu não quero ficar no chão. Então também eu fui me permitindo e me moldando aos espaços. Depois é que fui me dando conta, bom, tá, eu me sentei na cadeira, porque também a trepadeira precisa de um outro espaço. Parece que ela não, que por si só ela não faz muito sentido, ela faz sentido num ambiente, assim, né? E aí depois eu digo, eu vou ir pro sol, azar. Aí agora eu me dei conta, né? Do tipo, tô com vontade de ir pro sol. Então acho que eu me transformei tanto na planta que eu fui rastejando até o sol.